Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Treinamento em Emergências Médicas. Eu sou a professora Lidiane e nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o suporte básico de vida em bebês e crianças. E nessa aula, pessoal, eu vou explicar como realizar as compressões torácicas e a ventilação em crianças e bebês também, né? Essas compressões torácicas e essa ventilação, né, esse suporte prestado na criança ou no bebê que esteja apresentando uma parada cardiorrespiratória vai permitir com que o oxigênio chegue até o sangue daquela criança ou daquele bebê e seja levado até os tecidos periféricos, né? Então, como que são realizadas as compressões torácicas, né, nas crianças e no bebês? Primeira coisa, a gente tem que pensar na relação de compressão torácica e ventilação, né? Na presença de um único socorrista, a gente pode considerar 30 compressões para 2 ventilações. Na presença de 2 socorristas, a gente pode considerar 15 compressões para 2 ventilações. E aí, pessoal, essa frequência de compressão, ela tem que comprimir a uma frequência de pelo menos 100 a 120 vezes por minuto. Uma outra consideração que a gente tem que ter na hora da compressão é a profundidade dessa compressão, né? Em crianças, essa profundidade não pode ultrapassar de 5 centímetros. Então, você vai comprimir o tórax da criança até no máximo 5 centímetros. Em bebê, pessoal, você vai comprimir o tórax até no máximo 4 centímetros, né? Você tem que, ao comprimir, né? Ao comprimir o tórax da criança ou do bebê, você tem que confirmar, né? Você tem que permitir com que o tórax volte, né? Então você vai comprimir e você tem que observar um retorno do tórax. Isso é muito importante, senão essas compressões não vão ser eficazes, certo? E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é não interromper essas compressões, tá? Quando a gente minimizar as interrupções dessas compressões, a gente tem, né, um suporte de qualidade, tá? Um suporte de alta qualidade. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre a técnica de compressão de 2 dedos utilizada quando se tem um único socorrista. Então, você vai colocar o bebê sobre uma superfície plana e firme. Você vai colocar 2 dedos no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar. E aí você vai então administrar as compressões a uma frequência de 100 a 120 por minuto, né? Você não pode comprimir a uma profundidade maior do que 4 centímetros. Você tem que permitir o retorno completo do tórax. E a cada 30 compressões, você vai abrir a via aérea com uma manobra de inclinação da cabeça, tá? E realizar 2 ventilações. A professora Natália já falou, né, e eu reforço aqui, que agora, em época de pandemia, essas ventilações não estão sendo realizadas boca a boca. Então, a gente vai mostrar como essas ventilações são realizadas com o ambu ou com a máscara de bolso, tá? Após essa realização, então, dessas 30 compressões por 2 ventilações, você vai continuar, tá? Essas compressões torácicas de 30 para 2 até o socorro local chegar, tá? Ou então usar o desfibrilador externo automático quando disponível. Vou explicar sobre ele na próxima aula. Bom, pessoal, quando tiver 2 socorristas, a gente pode considerar a técnica de 2 polegares, né? 2 polegares circundando o tórax do bebê ou da criança, tá? Então, essa técnica, ela melhora o aporte sanguíneo para o coração, tá? E ela garante que essas compressões torácicas sejam feitas consistentemente, né? Com consistência. Tá? E aí, como é que então vai ser realizada essa técnica de compressões torácicas dos 2 polegares
circundando o tórax, né? Considerando quando a gente tem 2 socorristas. Então, vocês vão colocar o bebê sobre uma superfície plana e firme, tá? Com os polegares lado a lado, você vai posicionar esses polegares no centro do tórax do bebê, tá? E esses polegares, eles podem se sobrepor, tá? Com os dedos das 2 mãos, você vai circular o tórax, né? E apoiar as costas do bebê na sua mão. E aí você vai administrar as compressões a uma frequência de 100 a 120 por minuto. Mais uma vez, você não pode comprimir numa profundidade maior do que 4 centímetros. Não pode, tá? Você deve permitir que o tórax retorne totalmente, tá? Então, permita o retorno completo do tórax. E a cada 15 compressões, você vai realizar 2 ventilações, certo? E essas ventilações vão ser realizadas pelo outro socorrista. Então, por isso, essa técnica pode ser utilizada quando a gente tem 2 socorristas. Enquanto você está utilizando a técnica, né, dos 2 polegares, e as mãos circundando o tórax, o outro socorrista vai estar realizando as ventilações. Continue com as compressões torácicas de 15 para 2 até o socorro local chegar, né? E use o desfibrilador externo automático assim que ele estiver disponível. Pessoal, fiquem ligados na próxima aula, em que eu vou explicar um pouquinho sobre o desfibrilador externo automático. Até lá!